Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 16 de agosto de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina de hoje será o poder da ressurreição. O texto base para o nosso estudo de hoje é Efésios capítulo 1, versos 18 em diante, que diz: iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança de seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do poder para com o que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nesse texto, o apóstolo Paulo está falando à igreja de Éfeso, na carta que ele escreveu de dentro da prisão. Quando você entende o contexto dessa carta, veja, o apóstolo Paulo tinha sido preso, ainda em Jerusalém, passou 2 anos em prisão em Cesareia Marítima, ainda no território da Judéia. Dali, ele vai, depois de 2 anos, ele apela para ser julgado pelo imperador Nero. Ele vai fazer uma viagem para Roma, uma viagem bem conturbada. O navio acaba sendo tomado por um tufão que parte o navio ao meio, o navio afunda. Eles vão parar numa ilha. Nessa ilha, o apóstolo Paulo é picado por uma serpente venenosa, mas de maneira sobrenatural ele é poupado, nada de mal lhe acontece. Ele cura algumas pessoas naquela cidade, naquela ilha. Ele planta uma igreja naquela ilha durante os 3 meses que eles permanecem ali, e então ele chega até Roma. O pessoal de Éfeso, Paulo tinha acabado de plantar essa igreja. Eles agora se perguntavam se realmente a igreja iria permanecer de pé, já que Paulo, que tinha plantado a igreja, estava preso. Será que, de alguma maneira, o Senhor Deus estava vendo o que estava acontecendo com a igreja? Porque tem horas que você olha para as circunstâncias externas e parece que o mal está vencendo. Você olha e parece que o bem está sendo completamente sobrepujado pelas forças do mal. E que parece que o mal vai vencer. Será que isso nunca aconteceu com você? De vez em quando, em alguns momentos da minha vida, quando eu olho para as circunstâncias externas, eu falo, gente, o mal está vencendo. Mas uma coisa é fato. Mesmo de dentro da prisão, o apóstolo Paulo vai escrever as famosas cartas da prisão, entre elas a carta aos Efésios. Nessa carta, ele já começa de cara dizendo, gente, vocês acham que esse negócio chamado igreja fui eu que inventei? Vocês acham que isso é uma invenção minha? E ele começa trabalhando a ideia da graça de Deus. A graça de Deus os encontrou. Deus pensou em vocês mesmo antes que vocês pensassem nele. Ele tem um plano maravilhoso para vocês. Ele deu Cristo Jesus por causa de vocês. Ele foi aquele que os escolheu, mesmo que vocês nem sequer soubessem dele. E na sua graça, no seu poder, o Evangelho os encontrou aonde vocês estavam. E vocês, através da morte de Cristo Jesus, do sangue derramado, os seus pecados foram lavados. Mas o Pai não parou por aí. Ele usou o seu poder maravilhoso e ressuscitou a Cristo Jesus dos mortos. Não nos esqueçamos de que foi o Pai quem mandou o anjo Gabriel até a frente do sepulcro onde tinha sido colocado o corpo de Jesus, e o próprio anjo mencionou, Jesus, teu Pai te chama. E o poder de Deus o ressuscitou dos mortos. E Paulo vai dizer mais, ele vai dizer que foi esse mesmo poder que fez com que ele voltasse ao céu. E todo o poder e autoridade foi dada a ele, porque ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu a rebelião. Mas ele ofereceu esse mesmo poder à igreja. Eu gosto muito da tradução A Mensagem, da Bíblia A Mensagem, porque no último versículo, que é o versículo 23, a tradução é exatamente assim:
E o Senhor Deus deu esse poder à igreja. E é através da igreja que agora ele age e fala. Quando você pensa dessa maneira, você entende que a ressurreição de Cristo Jesus foi muito mais do que simplesmente a vitória pessoal de Jesus sobre a morte. O mesmo poder que ressuscitou o Cristo dos mortos é o poder que está à nossa disposição, que já foi dado a nós. O mesmo poder que fez com que Cristo Jesus despertasse da morte, e mais do que isso, que todos os demônios que estavam colocados, postados diante do sepulcro fossem completamente derrotados. Esse mesmo poder foi dado a Cristo Jesus e ele o deu à igreja. Porque Cristo Jesus é a cabeça da igreja. E agora, como o corpo de Cristo, juntos, nós falamos e agimos, dirigidos por ele. Portanto, se Cristo é a cabeça da igreja, e se todo o poder e toda a autoridade foram dados a ele, Cristo Jesus não parou de fazer as obras que ele fazia enquanto esteve aqui na terra. Ele continua fazendo as mesmas obras, mas agora através da igreja, que é o seu corpo. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que significa que todas as vezes que nós acharmos que o mal está vencendo, como a igreja de Éfeso estava achando. Puxa, o apóstolo Paulo foi preso. Paulo, na própria carta aos Efésios, ele vai dizer, gente, foi um negócio fantástico que aconteceu. Me prenderam. Na carta aos Filipenses, que foi uma carta que foi escrita no mesmo período, inclusive, que ele escreveu, enquanto estava preso em Roma, ele escreveu a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Essas 4 cartas são conhecidas como as cartas da prisão. Ele vai dizer, gente, vocês não sabem o que aconteceu quando eu fui preso. A igreja que estava meio morna aqui em Roma, ela se despertou, porque os irmãos começaram a perceber que mesmo preso, o Senhor Deus continuava a falar por meu intermédio. E muitas pessoas começaram a se converter. A guarda pretoriana, que era a guarda do próprio imperador, que a cada 12 horas trocava-se a guarda que permanecia com Paulo na prisão domiciliar, 2 soldados a cada 12 horas. Paulo começou a pregar para esse pessoal começou a se converter, e agora o evangelho chegou dentro do palácio do imperador. E o que Paulo está dizendo é, os irmãos da casa de César mandam lembranças. O que ele estava dizendo é que agora o próprio evangelho tinha chegado dentro do palácio do imperador. As pessoas estavam olhando pela perspectiva errada, olhando para a história de Paulo e falando, o evangelho perdeu. Paulo está dizendo, gente, o evangelho venceu. Eu passei por uma situação complicada, eu estou preso, mas isso foi vitória para o reino de Deus. Nós precisamos começar a olhar para as coisas sob a ótica de Deus e entender que todo poder e autoridade foram dados a Cristo Jesus, e ele o deu à igreja porque ele é a cabeça da igreja, ele que comanda a igreja. E se fazemos parte da igreja, se fazemos parte do corpo de Cristo, esse poder está à nossa disposição, porque Cristo Jesus está dirigindo nossa vida, quando ele diz sim e quando diz não. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que Cristo Jesus dirige a igreja. Somos parte do corpo de Cristo. Muito obrigado por isso. Ajuda-nos a viver pela fé, na certeza de que Cristo dirige a nossa vida, em todas as circunstâncias. É no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?